E aí galera, tudo tranquilo, tudo jóia? Olha só, chegamos aí para mais uma videoaula de função quadrática, tá certo? Só que hoje eu vou trabalhar com a parte de gráficos com vocês, tá certo? Muita coisa bacana pra gente discutir, muita coisa bacana pra gente aprender. E eu preciso muito da atenção de vocês, tá certo? Então tem calma com esse vídeo, porque ele é muito rico em detalhes, tá certo? Bom, mais uma vez tá aí, função quadrática, e aí nós já sabemos que o gráfico é uma parábola, né? É uma parábola, beleza? Tranquilo? Maravilha. Olha só, galera, gráfico da função quadrática, como a gente já sabe, o gráfico da função quadrática é sempre uma parábola, tá certo? E o termo parábola do original, tá, tem a ver com a junção de dois termozinhos, tá? Onde um dos termos tem a ver com lançar para, tá? Então, na hora que a gente pega um objeto e faz esse movimento de lançamento, como está descrito aqui na imagem, tá? A trajetória descrita é exatamente a trajetória de uma parábola, beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem. Vou até ampliar essa imagem aqui para vocês olharem com carinho para ela, tá certo? Ok, Rona Epson, ok. Bom, agora, quais são os elementos principais do gráfico da função de segundo grau? O que é que a gente tem aí para destacar, para dizer assim, bom, com isso aqui eu faço o desenho, eu me viro, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês. Tá aqui a imagem da parábola, tá certo? E aí dois pontos importantes aqui, ó, são exatamente os pontos de interseção da parábola com o eixo X, com o eixo das abscissas. Esses dois pontos aqui me dão exatamente as abscissas, que são raízes da função do segundo grau, tá certo? Esses dois valores para x aqui são exatamente as raízes da função de segundo grau, x1 e x2. Claro, se a função tiver raiz, né? Porque se a função não tiver raiz, a parábola não vai tocar o eixo x, por exemplo, tá certo? Então, dois pontos cruciais aí na hora que eu encontrar as raízes, eu vou ter exatamente as intersecções com os eixos das abscissas, tá? Com o eixo das abscissas. Esse ponto aqui, galera, é exatamente o ponto de interseção com o eixo y, tá? Mais uma vez, só recapitulando, esses dois pontos aqui, ó, me dão as raízes, tá certo? São exatamente os pontos em que o y é zero, os pontos em que a imagem é zero são as raízes, né? Ok? Esse ponto aqui é a interseção com o eixo y. E a interseção com o eixo y ocorre exatamente quando o x é zero. E aí, pessoal, se o x é zero, ora, na hora que eu troco lá na função x por zero, né, ax ao quadrado mais bx mais c, na hora que eu troco o a por zero, desculpa, o x por zero e tanto na frente do a como na frente do b, quando eu multiplicar vai zerar. Sobra quem? Sobra o c. Beleza? Então, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Ou seja, o f de zero vai ser c. Beleza? Tranquilo? Já já eu escrevo isso para vocês, tá? Beleza? Tá, então essa aqui é a interseção com o eixo y. Tá? Outro ponto interessante é esse ponto aqui, pessoal, é o vértice da parábola, tá? O vértice, por quê? Porque exatamente a parábola verte para ele, ó. Beleza? E o termo tem a ver com isso mesmo, tá? Então, ó, o vértice, ó, vai ter uma abscissa, o x do vértice vai ter uma ordenada, o y do vértice. Todo ponto que se preza no plano cartesiano tem uma abscissa e tem uma ordenada. Então, eu vou ter um x do vértice e vou ter um y do vértice. Beleza, galera? Ah, mais ainda, a parábola tem uma característica interessante que é o fato dela apresentar simetria, tá? Essa reta aqui que divide a parábola mesmo no meinho, tá? É exatamente o eixo de simetria da parábola, tá? Ela divide a parábola mesmo no vértice dela, beleza? Tranquilo? O que tem de um lado tem igualzinho do outro. Se eu pegasse aqui e desenhasse a parábola num papel e dobrasse no eixo de simetria, você ia perceber uma sobreposição perfeita, beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Então, só para isso ficar claro, tá, pessoal? Tá aí destacado os principais elementos. Deixa eu ampliar essa tela para que vocês possam me acompanhar. Tá certo? Eu tenho aí, ó, as raízes, ó, x1 e x2, tá certo? São exatamente os dois pontos cujo y dá zero. Eu tenho esse ponto aqui de interseção com o eixo y, que é o ponto onde o x é zero, a abscissa é zero. Esse ponto tem ordenada C. E o outro ponto que eu tenho é o vértice da parábola. Vai ter um x do vértice e vai ter um y do vértice naturalmente. Beleza? E essa reta laranja que eu tracei aqui, pessoal, essa reta laranja é exatamente o eixo de simetria da parábola. Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Então tá aí, pessoal, a intersecção com o eixo das abscissas, né, formada pelos pontos x1, 0 e x2, 0, onde x1 e x2 são as raízes. E a intersecção com o eixo das ordenadas é o ponto de abscissa 0 e ordenada C.
Beleza? Vem cá pro quadro, vem cá pro quadro. Isso. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Tá aqui a minha parábola, tá certo? Só pra gente brincar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu só puxar pra cá, tá certo? Esse ponto aqui, galera. Pronto. Isso. Bora, saímos. Pronto. Pronto. Esse ponto aqui, galera, é exatamente o ponto onde o x é zero, tá? O xzinho é zero, tá certo? Então, eu vou calcular o f de zero. Lembra que a minha função é essa aqui, ó? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra que é isso aí, né? Tranquilo? Então, quem é o f de zero? O f de zero é só trocar o x por zero, ó. Eu prometi que ia fazer essa conta com vocês. É a vezes zero ao quadrado, tá certo? Mais b vezes zero mais c. Então, 0, 0, sobra quem? Sobra o c. Então, o f de zero vai ser c. Beleza, galera? Tranquilo? Então, muito bem, ó. Esse pontinho aqui é exatamente o ponto de abscissa zero e ordenada c, sempre, tá? Esse cara aqui, ó, é uma raiz, esse cara aqui é outra raiz. São exatamente os pontos onde o y é zero. E aqui é o vértice. O vértice já vai apresentar um x do vértice e um y do vértice. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho isso aí, tá, pessoal? Tá bom. E no que diz respeito, pessoal, ao vértice da parábola, eu vou aproveitar para conduzir logo vocês aqui, tá? No que diz respeito ao vértice da parábola, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é a seguinte. Vocês conseguem perceber que em virtude do eixo de simetria, o x do vértice, ele está mesmo no meinho das raízes? Então, o x do vértice está mesmo no meinho das raízes. Essa distância aqui, pessoal, essa distância aqui é igualzinha a essa, tá? Ele está mesmo no meinho das raízes. Essa distância é igualzinha a essa. Se ele está mesmo no meinho das raízes, pessoal, então eu posso dizer sem nenhum problema que ele é a média aritmética entre as raízes, tá? Então, olha só que lindo, pessoal. Eu vou dizer que o x do vértice nada mais é do que a média aritmética entre as raízes. É o x1 mais o x2 dividido por 2. É a média aritmética entre as raízes. Então, se você já tiver de cara as raízes, de boa, o x do vértice está mesmo no meinho, tá certo? Ei, pessoal, só que x1 mais x2 não é a soma das raízes? E a gente já aprendeu nas relações de Girard que a soma das raízes é menos b sobre a? Então, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Onde tem isso aqui, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou trocar por menos b sobre a, que são exatamente as relações de Girard, soma e produto das raízes, tá? Então, x1 mais x2 nada mais é do que menos b sobre a, tudo isso dividido por 2, não é isso? E aí, pessoal, menos b sobre a dividido por 2 dá o quê? Dá menos b sobre 2a, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu acabei de mostrar a vocês que uma fórmula para se encontrar o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, calma aí. Para tudo. Eu tenho duas maneiras para encontrar o x do vértice. A primeira maneira de encontrar o x do vértice é fazendo a média aritmética entre as raízes. Eu tenho duas maneiras para encontrar o x do vértice. E a primeira maneira é fazendo a média aritmética entre as raízes. Tá certo? Porque o x do vértice está mesmo no meinho entre as raízes. E a segunda maneira é fazendo menos b sobre 2a. Eu tenho duas maneiras. A primeira, a média aritmética entre as raízes. E a segunda, menos b sobre 2a. Professor, qual é a melhor de usar? Amigão, se tu tiver as raízes, média aritmética entre as raízes. Se você tiver os coeficientes a, b e c, é só fazer menos b sobre 2a. Acabou. Então, depende do que você tem. Não tem segredo isso. Tá bom? Beleza? Calma. Tem calma que a gente vai brincando aqui, a gente vai trabalhando aqui, tá certo? Muito bem. Tá, Rona Epson, e se eu quisesse, por exemplo, o y do vértice? Se eu quiser o y do vértice, é só fazer a imagem de quem? Do x do vértice. Se eu quiser o y do vértice, é só fazer a imagem do x do vértice. Deixa eu abrir um outro quadro aqui para poder gerar espaço, tá? Eu acabei de mostrar a vocês, pessoal, que o y do vértice nada mais é do que a imagem do x do vértice. É o f do x do vértice. Tá certo? Então eu vou lá na função de segundo grau e onde tem x eu boto o quê? Eu boto x do vértice. Olha só, o y do vértice vai ser f
do x do vértice. Calma, vai ser a vezes x ao quadrado, só que o meu x é o x do vértice, mais b vezes o x do vértice, mais c. Particularmente, eu prefiro fazer isso. Porque se eu tenho o x do vértice, é só substituir. Essa conta eu acho mais fácil. Mas calma, eu vou gerar uma fórmula também para quem gosta de fórmula. Não tem problema. Lembra que o x do vértice eu acabei de mostrar que é menos b sobre 2a? Então, pessoal, o y do vértice vai ser a vezes menos b sobre 2a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, tá certo? Mais c. Beleza? Aí olha só, pessoal, menos b ao quadrado é a mesma coisa que b quadrado, tá certo? Então, eu vou ter que o y do vértice vai ser b ao quadrado vezes a sobre 2 ao quadrado, 4, e a ao quadrado é a vezes a. Tô colocando devagarzinho assim, tu vai entender por quê, porque eu vou cancelar já já, tá certo? Mais por menos dá menos, b vezes b dá b ao quadrado sobre 2a, tá? Mais c. E aí, olha que bacana, pessoal, olha que bacana. Um a de cima vai embora com um a de baixo, tá certo? Eu vou ter b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Dá para tirar o mínimo, que é 4a, né? Então, se eu tirar o mínimo aqui, que é 4a, galera, olha só o que eu vou ter, tá certo? Eu vou tirar o mínimo, que é 4a, tá bem? Quando eu tiro o mínimo, que é 4a, eu vou ter o seguinte, olha só que bacana, 4a dividido por 4a dá 1, b quadrado. 4a dividido por 2a dá 2, então vai ficar menos 2b quadrado, menos 2b quadrado. E 4a dividido por 1 dá 4a, vezes c dá 4ac. E aí, pessoal, b quadrado menos 2b quadrado vai dar menos b quadrado. Deixa eu escrever aqui do lado. Isso aqui, pessoal, vai dar menos b ao quadrado, deixa eu só colocar aqui, tá? Ele deu uma desativadazinha, sem problema. Deixa eu colocar aqui, ó, menos b quadrado, mais 4ac. E aí, se você puxar pela memória, dividido por 4a, tá? Se você puxar pela memória, você vai perceber uma coisa importante. Delta, né, b ao quadrado menos 4ac. Então, menos b ao quadrado mais 4ac é exatamente o oposto de delta. Delta, né, b ao quadrado menos 4ac. Então, menos b ao quadrado mais 4ac é exatamente o oposto de delta. Então, pessoal, olha só que coisa linda eu vou ter. Eu vou ter o seguinte, mais uma vez, deixa eu voltar aqui para o nosso lapisinho azul, tá? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o y do vértice nada mais é do que menos delta, ali é o oposto de delta, sobre 4a. Que bacana. Então, para encontrar o y do vértice, meus irmãos e amigos, eu tenho duas maneiras. A primeira maneira, qual é, Rona Epson? É encontrando a imagem do x do vértice. Eu pego o x do vértice e jogo lá na função. E a segunda maneira, menos delta sobre 4a. Primeira maneira, imagem do x do vértice. Segunda maneira, menos delta sobre 4a. Beleza, galera? Então, voltando para aquele quadro anterior, quando eu volto aqui para o quadro anterior, só para deixar isso bem amarradinho, tá? Deixar tudo juntinho, eu tenho duas maneiras aí, pessoal, de calcular o y do vértice. Deixa eu até copiar de preto para ficar igual aquilo ali, tá? Eu tenho duas maneiras para se calcular, galera, para se calcular o y do vértice. A primeira maneira qual é? O y do vértice nada mais é do que a imagem do x do vértice. Eu gosto muito dessa e vocês vão perceber que eu vou usar, tá certo? E a segunda maneira, qual é, Rona Epson? A segunda maneira é fazendo a fórmula, é aplicando a fórmula menos delta sobre 4a. É aplicando a fórmula menos delta sobre 4a. Beleza? Tem duas maneiras aí bacana para trabalhar, tá certo? Bem legais aí, bem sofisticadas, tá bom? Tá aqui, ó. Menos delta sobre 4a é a fórmula e y do vértice é a imagem do x do vértice. É outra maneira de você fazer essa brincadeira aí de encontrar o y do vértice. Eu acho que assim, vocês devem estar percebendo que não tem muito segredo, né? Primeira maneira de encontrar o x do vértice, a média aritmética entre as raízes. Segunda maneira, menos b sobre 2a. Primeira maneira de encontrar o y do vértice, fazendo a imagem do x do vértice. Segunda maneira, menos delta sobre 4a. Assim, fique muito à vontade, tá, galera? Fique muito à vontade para trabalhar isso da maneira mais suave possível.
Beleza? Eu trouxe essa informação para você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso. X do vértice é a média aritmética entre as raízes. Até peço que você fale isso em casa. X do vértice é a média aritmética entre as raízes. X do vértice é menos B sobre 2A. Eu tenho duas maneiras de calcular o x do vértice. A primeira delas, a média aritmética entre as raízes. E a segunda, menos b sobre 2a. Fale isso, repita isso, por favor. É muito importante. Eu tenho duas maneiras de encontrar o y do vértice. A primeira delas, a imagem do x do vértice. E a segunda, menos delta sobre 4a. Beleza, galera? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Deixa eu ampliar essa tela para que vocês possam printar aí com muito carinho. Beleza? Show de bola. Então, sigamos. Então, pessoal, outra coisa aí para a gente discutir, né? Concavidade da parábola, tá certo? Naturalmente, galera, a gente trabalhou lá na primeira lição, tá? Na primeira aula de função quadrática, quando a gente conversou sobre a taxa da taxa, que é a caracterização da função quadrática. Se a taxa da taxa for positiva, então a concavidade ficou voltada para cima. E quando eu fiz com a taxa da taxa negativa, a concavidade ficou voltada para baixo. E tem a ver exatamente com A, né? Se o A for positivo, a concavidade da parábola está voltada para cima, essa carinha feliz aqui. E se o A for negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo, tá? A carinha triste, né? Se o A for negativo. Beleza, galera? Tranquilo? E aí um detalhe importante, pessoal. Além do A definir a concavidade, ó, o A positivo, concavidade voltada para cima. O A negativo, concavidade voltada para baixo. Além dessa questão da concavidade, eu poderia destacar uma outra coisa a vocês. Vamos pegar o valor absoluto do A, tá certo? Quanto maior o valor absoluto de A, mais fechada vai estar a parábola. Quanto menor o valor absoluto de A, mais aberta vai estar a parábola. De novo, quanto maior o valor absoluto de A, mais fechada, quanto menor o valor absoluto de A, mais aberta. Tá certo? Deixa eu ampliar essa tela porque tudo que eu falei está aqui escrito, tá? Olha aí, lá na observação, quanto maior o valor absoluto de A, mais fechada estará a parábola, e quanto menor o valor absoluto de A, mais aberta estará a parábola. Printa essa imagem aí, tá? Printa essa imagem aí, ela é muito rica, tá bom? Ela é muito rica, tá? Beleza? Confere aí com muito carinho. A positivo com cavidade voltada para cima e A negativo com cavidade voltada para baixo. Bom, só para exemplificar o que eu acabei de dizer para vocês, com relação a estar mais aberta ou mais fechada, olha que coisa bacana, tá? Ó, isso aqui é uma parábola, tá certo? Isso aqui é uma parábola. Deixa eu pegar essa outra parábola, tá? Pronto, essa aqui. Vou trabalhar com essa, tá? Ela até tem um nome de C, tá? Eu vou tirar o nome dela aí, isso é o de menos. Tá? Eu vou tirar o nome dela, de maneira bem tranquila, bem natural, bem leve, show de bola. Tirei o rótulo, pronto. Excelente. Tá bom. Olha o que eu vou fazer, tá, pessoal? Olha o que eu vou fazer. Isso aqui é o A, tá? Da função. Eu vou estar mexendo nesse A aqui, tá bom? Se você não tá vendo, eu vou ampliar essa tela para vocês aqui, essa imagem todinha, tá? Deixa eu ampliar, pronto. Esse carinha aqui, ó, 0,3, é exatamente o A dessa função azul aqui, tá? É exatamente o A. Repara que eu não coloquei B nem C aqui, não estou interessado em trabalhar só com A, tá? Repara que o formato dela é exatamente AX ao quadrado, como você está vendo aí na tela, tá? É exatamente Y igual a AX ao quadrado. Beleza. O que eu vou mexer aqui é no parâmetro A para ver o que acontece, tá certo? Eu vou mexer no parâmetro A para ver o que acontece. Beleza? Então, olha só, me acompanha aqui, tá? Olha só. Se eu aumentar o valor de A, olha só, se eu aumentar aqui o valor de A, ó, a parábola vai ficando mais fechadinha, tá vendo? À medida que eu aumento o valor de A, a parábola vai ficando mais fechadinha. Estou aumentando. Beleza? Ela vai ficando bem fechadinha. Se eu diminuir o valor de A, pessoal, se eu diminuir o valor de A, a parábola vai ficando, ó, mais aberta. Deixa eu só puxar para cá todinho pro canto, aí eu vou diminuindo, ó. Eu vou diminuindo, a parábola vai ficando mais aberta, tá vendo? Ó? À medida que eu diminuo o valor de A, a parábola vai ficando mais aberta. E aí, claro, quando o valor de A fica negativo, aí a concavidade muda, né? E aí a coisa se inverte aí, mas eu tô olhando pro valor absoluto, tá? Novamente, eu vou aqui com o mouse, tá certo? Ó, na hora que eu aumento o valor de A parábola vai ficando fechadinha, na hora que eu diminuo ela vai ficando mais aberta, beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Excelente. E aí na hora que eu jogo o A sendo negativo, a concavidade ficou voltada para baixo, como vocês enxergam. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha, maravilha, excelente. Gostei demais, Ronepson. Ei, vai ter um gifzinho, tá? Vai ter um gifzinho na plataforma disponível para que vocês possam olhar isso aí, para que vocês possam fixar, tá? Eu já fiz, já está prontinho lá para ser trabalhado.
Beleza? Tá, outra coisa interessante é sobre o valor de B. Vem aqui para a tela principal comigo, tá bom? Olha só, sobre o valor de B, tá? Um pouco mais sobre parábola. Se o B for positivo, o ramo da parábola que corta o eixo Y, a parábola tem dois ramos. A parábola tem um ramo que decresce e um ramo que cresce, tá? Se o B for positivo, o ramo da parábola que corta o eixo Y é um ramo crescente, tá vendo? Que o ramo que está cortando o eixo Y aqui é o que cresce. Percebe que o ramo que está cortando o eixo Y aqui é o que cresce, ó, é o que cresce, ó, é o que cresce. Não importa a concavidade, tá? Se ela está para cima ou para baixo. Se o B for positivo, o ramo da parábola que corta o eixo Y é o ramo crescente, tá? Se o B for negativo, o ramo da parábola que corta o eixo Y é exatamente o ramo decrescente. Se o B for negativo, o ramo da parábola que corta o eixo Y é o ramo decrescente, tá? E se o B for zero, nem é um ramo crescente, nem é um ramo decrescente. A parábola corta o eixo Y mesmo no meio. Tá? Desculpa, o eixo Y corta a parábola mesmo no meio, tá? Mesmo no vértice. Beleza? Tranquilo? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá? Deixa eu ampliar essa imagem para que vocês possam enxergar isso com muito carinho, com muito cuidado, tá? Beleza, galera? Muito legal, muito legal, muito legal. Tá bom, então vem aqui porque eu também trouxe uma animaçãozinha para vocês, tá certo? Eu trouxe aí uma brincadeirinha pra gente trabalhar, tá certo? Eu vou mexer agora com o B, tá certo? Eu vou mexer com o B. Tá? E aí a gente vai vendo o que acontece. Tá? O B aqui está negativo, o ramo da parábola que corta o eixo Y é um ramo decrescente. O B está negativo aqui, ó, menos 2,85. Tá? Se eu aumentar o B, galera, olha só, na hora que eu aumento o B, ó o que vai acontecendo. Olha só, olha só, olha só, eu tô chegando perto do zero, ó, tô chegando perto do zero. Tá? Se for zero, ó, zero, pronto. Aqui tá um pouquinho menor do que zero. Mas se for zero, é no meio que corta, né? Se eu passar, olha só, B positivo, tá vendo que agora é o ramo crescente? Percebeu que é o ramo crescente que está cortando o eixo Y? Beleza? Olha só que bacana, olha só que legal, pessoal. B negativo, ramo decrescente. B positivo, ramo crescente. Eu estou trabalhando nessa parábola D aqui, tá vendo? Beleza? Olha só, é o B que eu estou mexendo, tá? É o B que eu estou mexendo. Tá? Vou até colocar o mouse aqui para vocês enxergarem isso, tá? E vou até ampliar essa tela. Deixa eu ampliar essa imagem todinha para vocês, tá? A parábola que eu estou trabalhando é essa aí, ó, x ao quadrado mais bx, tá vendo? O b é quem está variando agora. Aí eu peguei esse rapaz aqui que estava variando, ó. Se o b é positivo, ó, o ramo que corta o eixo y é o crescente. Se o b é negativo, o ramo que corta o eixo y é o decrescente. E se o b for zero, tá? Se eu conseguir chegar aqui, opa, cheguei no zero. Se o b for zero, ó, a parábola corta o eixo y mesmo no meio. Tá vendo? Tranquilo? Maravilha, né, pessoal? Maravilha. Olha aí, a gente vê na prática a coisa funcionando. Isso é muito legal, tá? Isso é muito legal, por exemplo, se eu me deparo com um problema do Enem e eu quero cortar, eu quero excluir a alternativa, tá? Isso é muito bacana nesse sentido, tá certo? Eu quero excluir a alternativa, isso é legal, porque a gente olha, o B aqui é positivo, então, não pode ser aqui porque o ramo é decrescente. Aí a pessoa vai eliminando a alternativa para tentar ganhar tempo também. Isso ajuda muito, seja com concavidade, seja com abertura, o que for. Beleza, meus amigos? Tranquilo, tudo certinho. Maravilha, maravilha. Outra coisa que a gente pode discutir é a questão da análise do discriminante. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso. A análise gráfica do discriminante. Nós já fizemos essa análise, tá certo? Nós já fizemos com relação ao delta, se tem ou não tem raiz. Nós já trabalhamos isso, tá? Olha só para cá. Se o delta for negativo, a parábola não tem raiz real, lembra? Se a parábola não tem raiz real, então se a função não tem raiz real, então a parábola não pode cortar o eixo x, seja com concavidade para cima ou para baixo. Deixa eu ampliar essa tela para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Beleza? Então, se o delta for negativo, a parábola não tem raiz real, tá certo? Muito bem. Se o delta for zero, a função vai ter uma única raiz real. E se a função tem uma única raiz real, quer dizer que ela toca uma única vez o eixo x. Ela toca uma única vez o eixo x, tá? E se o delta for positivo, galera, quer dizer que a função tem duas raízes reais. E se ela tem duas raízes reais, ela toca duas vezes o eixo x. Beleza? Tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Excelente, Rona Epson, excelente. Gostei demais. Deu para dar uma revisada, não deu? Veja como é fácil, né, pessoal, atacar essas situações aí numa boa, tranquilo, tudo na paz, tá bom? Eu acho que tá na hora da gente fazer alguns exercícios, né? Tá na hora da gente dar uma treinada legal. Veja que passeio a gente deu pelo gráfico da função segundo grau. Bom, problema 1, deixa eu ampliar a tela para vocês, tá? Problema 1 diz assim, o efeito...
Joule, como a gente costuma falar, apesar da pronúncia ser outra. O efeito Joule é o aquecimento que surge quando um condutor não ideal é percorrido por uma corrente elétrica. No caso dos resistores, toda a potência elétrica por ele consumida é convertida em calor pelo efeito Joule, tá certo? Ok. Existem aparelhos elétricos que convertem energia elétrica em térmica com diferentes resistências. Sabendo que a potência dissipada P de um desses aparelhos é dada pelo produto entre a sua resistência elétrica R e o quadrado da corrente elétrica I, que por ele circula, isto é, P é igual a R vezes I ao quadrado, foram feitos testes em 5 desses aparelhos, a saber, 1, 2, 3, 4, 5. Construiu-se um gráfico que relaciona a potência dissipada P e a corrente elétrica I para cada um desses aparelhos, tá? Com base no exposto, o aparelho que tem a maior resistência elétrica é o... Olha só para cá, galera, de maneira bem suave, de maneira bem tranquila, tá? A gente sabe que P é igual a R vezes I ao quadrado, tá? P é igual a R vezes I ao quadrado. Se você pensar um pouquinho, você vai perceber que esse P se comporta como o Y, tá certo? É só olhar lá no gráfico, tá? Esse P se comporta como Y, esse R se comporta como A da função quadrática e esse I se comporta como X. Então essa é a minha função. É uma função do segundo grau, tá certo? É uma função do segundo grau, tá? E aí, pessoal, quanto mais fechada tiver a parábola, maior o A, maior a resistência. Quanto mais aberta estiver a minha parábola, menor o A, menor a minha resistência. Não foi isso que eu acabei de conversar com vocês? Quanto mais fechadinha estiver a parábola, maior o A, maior a resistência nesse caso, já que o A é a resistência. Quanto mais aberta estiver a minha parábola, menor o A, menor a minha resistência. Beleza? Então, mais uma vez, a gente volta aqui na tela principal, tá certo? Só para observar esse gráfico aí. Quando eu observo esse gráfico, deixa eu ampliar aqui, tá? Quando eu observo esse gráfico, eu percebo o seguinte, olha só para cá que bacana. Ó, o 1 é o mais aberto, depois o 2 vai fechando, o 3 um pouco mais fechado, depois o 4 mais fechado, o 5 é o mais fechado que tem. Então, quem tem a maior resistência é exatamente o 5, né? O 5 é o mais fechado. Então, a alternativa correta é a letra E. Quem tem a maior resistência é o 5. Que problema show, né, pessoal? Que problema bem feito, que problema bacana. Beleza, galera? Tranquilo? Deu para entender direitinho, não deu? Eu sei as contas. Para quê? Não precisou, não. Tá? Vamos então para outro problema. Esse é um problema do Enem. Olha só o que é que ele diz, tá? A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei. F de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Ele está dando a função aí, né? Novamente, f de x é igual a quanto? F de x é igual a 3 meios de x ao quadrado mais, menos 6x mais c. Maravilha, Rona Epson, entendi demais. Tá bom. Onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V da figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros olha que bacana, galera, olha que bacana. Se você pensar um pouquinho, eu tenho duas maneiras de atacar esse problema. Primeira maneira, eu tenho o y do vértice, não tem? O y do vértice é 0. Você iguala o y do vértice a 0 e vê o que é que rola. Segunda maneira, sabe qual é? Como essa parábola toca uma única vez o eixo x, se ela toca uma única vez, quer dizer que eu tenho uma única raiz real. E se eu tenho uma única raiz real, o delta é quanto? O delta é 0. Acabou-se. É só você dizer que o delta é 0 e você mata a questão. Porque a parábola toca uma única vez o eixo x. Tá bom? Vem aqui no quadro então, olha só. Maravilha, tá aqui a função, já deixei prontinha. Tá certo? Enquanto eu estava lendo, eu também estava anotando. E a condição que eu dei foi, se ela toca uma única vez o eixo x, tem uma única raiz real. Se tem uma única raiz real, o delta dela é 0. Mas o delta, como é que eu faço para calcular, pessoal? O delta, né, b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta, olha só para cá, é b ao quadrado, só para revisar, menos 4ac. E eu estou querendo que esse delta seja quanto, hein? Eu estou querendo que ele seja 0. Quem é o B, pessoal? O B aqui é menos 6, né? Ó, menos 6x, tá?
Então, b é menos 6. Menos 6a ao quadrado, menos 4. O a, quanto é que vale? O a vale 3 meios. O a vale 3 meios. E o c é o que eu quero descobrir, né? E o c é o que eu quero descobrir. Fez sentido para vocês? Isso aqui é igual a quanto, hein? É igual a 0. Pessoal, menos 6 ao quadrado dá 36. Maravilha. Então, vou colocar aqui 36. 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6, né? Não está menos 6 aqui? Menos 6c. Aí passa mais 6c para o outro lado. Então, isso aqui é igual a 6c. Aí, qual é o número que multiplicado por 6 dá 36? 6, né? Então, o c vale quanto, hein? O c vale 6. Pronto. Acabei de encontrar o c da função, que foi o que ele pediu, né? Questão do Enem, foi o que ele pediu, o c da função. Vem cá, então, vem cá, olha só. Tá? Quando a gente olha para as alternativas, nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros, a altura é o c, né? A altura é exatamente o c. A altura vale 6, tá? Letra E, tá bom? Letra E, lá aqui, ó, pronto, letra E. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Esse foi o problema 2, beleza? Vamos então para um terceiro probleminha, vamos lá, olha só que bacana, pessoal. Terceiro probleminha, também do Enem, tá? Também do Enem, diz assim. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer secção transversal seja arco de uma determinada parábola, como representa a figura 1. Deseja-se saber qual é a equação da parábola que contém um arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme a figura 2. Olha a figura 2 aí, tá, pessoal? A equação que descreve a parábola é... Bom, pessoal, a parábola está aqui, tá? Eu quero a equação dessa parábola que eu coloquei aqui. Já já eu amplio novamente só para a gente conversar, mas... eu quero de antemão dizer que eu tenho outras maneiras, talvez até mais rápida para resolver esse problema, mas que a gente vai aprender nas próximas videoaulas. Então, por enquanto, acalma o coração, tá certo? Porque a gente vai tentar resolver com o que tem. Mas, mesmo com o que tem, a gente consegue ser assertivo, a gente consegue ser efetivo. Vou te mostrar, tá bom? Tem calma. Deixa eu ampliar novamente para que vocês possam enxergar. Opa, volta para cá. Isso, valeu. Deixa eu ampliar novamente para que vocês possam enxergar essa parábola que vocês estão vendo aí, tá? Note que o eixo de simetria dela é o eixo Y, ou seja, o eixo Y divide a parábola mesmo no meinho. E se o eixo Y divide a parábola mesmo no meinho, o que é que acontece, pessoal? Acontece que o B dela vai ser 0, não foi isso que a gente conversou? Só que não tem nenhuma alternativa com B igual a 0. Paciência. Se tivesse, a gente já iria eliminar, né? Outra coisa que a gente percebe é que o C dela é 10. O C não é onde corta o eixo Y. O C, onde corta o eixo Y, o C dela vale 10, ó. O C vale 10, tá certo? Se o C vale 10, galera, a gente já elimina a letra D e já elimina a letra E, tá certo? O C dela vale 10. A concavidade está voltada para baixo, então o A é negativo. Só ficou entre a letra A e a letra C. Rapaz, vou dizer uma coisa a você, viu? Só tá entre a letra A e a letra C. Até se fosse para chutar, né, você já aumentaria sistematicamente, significativamente, a chance de acertar. Beleza? Tranquilo? Maravilha então, Ronebson, maravilha. Acho que deu para entender mais ou menos. Claro que sobrando 2 letras eu poderia fazer um teste. Eu poderia testar qual das duas tem o 5 ou menos 5 como raiz da função. Não é isso? Mas vem cá, olha só, olha que bacana. Pessoal, eu acabei de perceber que o B da minha função é 0 e que o C dela é 10, né? Então, acabei de perceber que o B da minha função é 0 e que o C dela vale 10. Eu acabei de perceber isso, tá certo? Beleza, então, Ronebson, excelente. Deixa eu só afilar aqui. Tá bom. A minha função é essa aqui, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx, ou seja, 0x, então o x some, mais c, que é 10. Falta só encontrar o a da função, né? E para encontrar o a da função, sabe o que é que eu vou fazer? Olhando novamente o gráfico aqui, deixa eu colocar o gráfico aqui na tela, tá? Olhando novamente o gráfico, o 5 não é uma raiz da função. Se o 5 é uma raiz da função, eu venho aqui, pessoal, olha só. Na hora que eu trocar o x por 5, a imagem dá 0, né? Então, na hora que eu trocar o x por 5, o y vai ser 0, já que o 5 é uma raiz.
Aí olha que legal, olha que legal. O y é 0, o x é 5, olha que bacana, ao quadrado mais 10. Pessoal, tá 10, passa menos 10, tá? Vai ficar 25a, que tá daquele lado ali, 5 ao quadrado, 25, igual a menos 10, que veio pra cá. E o 25 tá multiplicando, passa o quê? Passa dividindo. Eu vou ter que o a vale quanto? O a vale menos 10 sobre 25. Que se eu simplificar, vai dar, simplificando por 5, né, vai dar menos 2 sobre 5, né? Então, o a da minha função vai dar menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Perfeito? Esse aqui é o a da minha função. E se o a da minha função é esse, olha só quem vai ser a minha função. Y igual, o a é menos 2 quintos, tá certo? O a é menos 2 quintos, menos 2 quintos de x ao quadrado, mais c, que é 10. Tá vendo como é prático? Eu tô te dando possibilidades, tá certo? Segura isso que eu fiz aí, tá certo? Tenta absorver isso que eu fiz, porque em outros problemas eu vou estar resolvendo também de outras maneiras. E aí você vai ter várias maneiras para atacar o mesmo problema, tá certo? Beleza? Então tá aí, pessoal, uma alternativa bem bacana. E quando a gente olha, tá, para as alternativas da questão, a gente encontra a resposta na letra A, menos 2 quintos de x ao quadrado mais 10 é a resposta. Beleza, pessoal? Letra A. Ok? Foi bacana, não foi? Tranquilo? No mais, meus amigos, a gente ainda tem muita coisa para discutir sobre função quadrática, mas faremos isso numa outra videoaula, tá bom? Muito obrigado, valeu, galera!